pessoal, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui, em mais um vídeo do especial Caras Mulheres, recebendo Belize Pombal para a gente aqui, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse mês da mulher, sobre personagens que a Belize faz, né? De mulheres que representam a gente, de mulheres que passam por tantas coisas. E, Belize, é um prazer estar aqui com você e te trazer para esse mês tão importante para nós mulheres. Obrigada mesmo. Ai, Pietra, é um prazer para mim também. E fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Bom, Belize, para começar, é a pergunta que a gente está fazendo para todas as nossas convidadas. A importância desse mês para você, do mês de março, como mês da mulher. Qual é a importância para você? Olha, eu acho que com o tempo a gente está ganhando consciência em relação à oportunidade de refletirmos sobre as questões de gênero também nesse mês. Então, acho que esse mês reforça a necessidade de nós olharmos para essas questões com maior cuidado, né? A gente parou um pouco de romantizar essa data e considerar apenas uma data em que algumas pessoas talvez nos deem flores e bombons, ok, né? Muito gostoso ganhar flores, pode mandar. Bem-vindo, não tenho problema, mas eu acho importante também trazer à tona a reflexão que essa data proporciona, né? Que é uma reflexão que precisa acontecer ao longo da vida, né? E como a gente ainda tem diferenciações que não são saudáveis, porque a variedade, a diferença é inerente à vida. As diferenças existem, ok, isso não pode ser um problema, né? Agora, a equidade precisa andar de mãos dadas com essas diferenças. Então, acho que é um mês que nos dá alerta em relação à importância da reflexão e da ação nesse sentido. Com certeza. E para você, como assim foi sua trajetória? Como tem sido a sua trajetória como mulher até aqui? Se você puder contar um pouquinho mais pra gente, como que foi se tornar a Belize Pombal e chegar até aqui com personagens que você tem feito, que tem tocado muitas mulheres. E eu tenho certeza que para você chegar até aqui foi uma trajetória de muita luta, né? Como que você analisa essa trajetória até aqui? Uma pergunta complexa. Bom, eu sou uma mulher negra retinta, então isso já é um marcador, assim, né? Traz elementos, já traz especificidades para a minha trajetória, né? Uhum. Eu acredito que, olhando para a infância, muitas coisas me fortaleceram, né? Perceber a potência de outras mulheres na minha família, por exemplo, e eu não falo isso numa tentativa de romantização de histórias familiares nem nada, todas as famílias têm suas questões, mas assim, olhando para as mulheres da minha família, eu consigo perceber, por exemplo, referências que foram muito importantes para que eu pudesse me perceber como alguém que poderia ocupar alguns espaços, né, nessa sociedade que nos diz, às vezes, que a gente, mulheres negras, por exemplo, que nós não podemos estar nesses espaços, né? Mas, para além disso, observar a trajetória de outras mulheres, fora da minha família também, mulheres artistas e tal, tudo isso continua tendo importância para mim. Então, foi, sim, um percurso que exigiu bastante, que continua exigindo dedicação, muita fé em mim mesma, na vida, a reconstrução do meu olhar para mim como indivídua, como mulher, mas é também um percurso que vem me fortalecendo e me ensinando que sim, é possível que essa construção me encaminhe para lugares de saúde, de amor, de prosperidade. É o que eu consigo perceber, assim, muito resumidamente, né? Que não foi exatamente fácil, mas que sim, foi muito válido e continua sendo esse percurso até aqui. Eu queria falar também sobre a sua personagem, a Quitéria, e depois falar também um pouquinho sobre a Geisa, mas primeiro a Quitéria, porque a Quitéria, ela é uma mulher muito forte, que a gente viu muito sofrimento, viu muitas cenas fortes também, e eu queria saber, assim, de você, como que foi viver essa personagem e de que maneira a Quitéria tocou em você como mulher, sabe? Uma mulher que vivia ali com um marido machista, tóxico, com abusos e tudo mais, e você representou essa mulher para outras mulheres. De que maneira ela tocou em você e como que foi viver isso? A Quitéria é uma personagem que apresenta muitas camadas, né? Eu acho que isso a humaniza muito. E eu costumo realmente olhar para as personagens como possibilidades de existências, né? São pessoas possíveis. E por isso esse diálogo entre as personagens, entre uma obra artística e o público, esse diálogo acontece através daí também, né? Dessa possibilidade de existência das personagens. Então, me doía muito olhar para a história daquela personagem e saber, perceber
assim como da Geisa, que muitas pessoas passam pelas coisas que essas personagens estavam passando, né? Não é fácil, porque são feridas coletivas, então tocar nisso exige muito cuidado, muito respeito pela história dessa mulher que é fictícia, mas que também conta a história de muitas mulheres reais. E é um exercício de investigação, sempre, né? Da melhor forma possível, expressar o que seria vivenciar algo como aquilo, né? Vamos falar de Justiça 2, porque a Geisa tá vindo aí, né, dia 11 de abril, que também é uma personagem, Belize, que é muito forte também, né? É uma mulher que representa muitas mulheres brasileiras, aquela mulher que luta pela família, que é uma mãe solo, enfim. Queria saber primeiro como que foi, como que Justiça chegou até você, Justiça 2 chegou até você, e como que foi se preparar para fazer a Geisa também. Como Justiça 2 chegou? Bom, na época eu estava no Canadá, e aí eu fiz um teste através do meu empresário na época. No começo, assim, eu sabia que era para protagonizar um projeto, mas eu ainda não sabia muito sobre o projeto, para ser uma das protagonistas de um projeto, né? Uhum. Na Globo. E aí eu falei, bom, deve ser algo muito grande. As pessoas não me conhecem muito, ainda vou fazer o melhor que eu puder, mas também não sei o que vai dar. O tempo passou, não vinha um retorno, eu falei, ok, não rolou, bola para frente, que vem a próxima possibilidade, né? Mas depois de mais um tempinho, eu soube que eu havia sido aprovada nessa primeira etapa de teste, e aí nós tivemos outros momentos, outros encontros, outras etapas para nos conhecermos e haver uma aprovação final, e assim foi. Então, Justiça chegou dessa forma. E em relação à Geisa, me perdão, o que você me perguntou sobre ela? Como que foi se preparar para fazer? Porque é uma mulher que representa a realidade de muitas outras mulheres no Brasil, né? Sim, como foi me preparar? A gente teve um período de preparação antes de começarmos a gravar, e esse período foi fundamental, né? Com o Jefferson Miranda, foi um dos preparadores, a gente também teve preparação corporal, etc. Tivemos um período bem intenso com o Jeff, passando por um estudo de texto, descobrindo camadas da personagem, nessa interação entre mãe e filha que acontece entre a Sandra e a Geisa, a Sandra, filha da Geisa, feita pela Gi Fernandes, e essa preparação nos deu uma proximidade, né? Assim, nos ajudou no sentido de ganhar intimidade com essas personagens. Mas eu acho também que tem uma coisa importante, que é o que vai se revelando ao longo do processo. Durante as filmagens foi possível encontrar mais camadas, e aí, é lógico, também tem a interação com os outros parceiros de trabalho, com os outros parceiros em cena, com a direção, com outros profissionais tantos envolvidos, né, na realização de um projeto desse tamanho, e tudo isso vai nutrindo a trajetória e trazendo, revelando camadas da personagem. Caracterização, que foi muito importante também. Enfim, eu acho que essa preparação, ela não acaba. Ela vai acontecendo ao longo da jornada, né? E depois que estrear, talvez eu ainda descubra coisas, provavelmente, que na hora ali eu não conseguia perceber, mas que vão se revelando pelo caminho. E você pode contar um pouquinho pra gente da história da Geisa? Como que a gente vai encontrar essa história? Olha, a Geisa é uma mãe solo, uma mulher muito determinada no sentido de cuidar da filha, fazer todo o possível para que a filha tenha uma realidade mais feliz, menos árdua, menos árida, né? Através da educação. Eu acho muito bonito isso. É uma mulher que acredita muito no potencial da educação para a transformação da realidade. Dá para perceber isso quando a gente observa o quanto essa mulher se dedica, trabalha e se esforça para sozinha cuidar de uma filha com honestidade, passando valores elevados a essa filha e, sobretudo, tendo a educação como um valor. E eu acho que uma outra coisa que movimenta muito a Geisa é esse senso de responsabilidade nos cuidados com essa filha, sendo uma mãe solo, e o amor. É um amor muito profundo que faz com que, como mãe, ela faça de tudo para proteger e defender essa filha, e nessa tentativa elas encontrem pelo caminho alguns obstáculos, alguns desafios na comunidade em que elas vivem, que acabam fazendo com que elas entrem numa circunstância limite, digamos assim, que envolve a justiça, de fato, né? E que traz à tona o desenrolar da história delas. Boa. Então a gente vai poder conferir a partir do dia 11 de abril toda essa história da Geisa. E assim, Belize, eu tô falando desde o começo, né, que você traz personagens importantes, mulheres importantes como a Quitéria e agora a Geisa, e eu queria saber de você, assim, como atriz,
De que maneira você quer impactar, sabe, outras mulheres com o seu trabalho, com as personagens que você está fazendo? Tem uma coisa que eu acho muito bonita no nosso trabalho, né? Nas diferentes abordagens e realizações artísticas, seja num espetáculo de dança, seja num projeto audiovisual, numa novela, etc., que é essa relação que se estabelece a partir do momento em que o que foi feito artisticamente é entregue ao público, né? Os significados ali se multiplicam, ganham vida própria, e o público tem também a possibilidade de estabelecer ali um olhar autônomo em relação ao que foi feito e refletir em relação ao que foi feito, reformular o que foi feito a partir de novos significados, a partir do que aquilo significa para cada pessoa que assiste. Então, por mais que eu tenha o desejo de que essas histórias nos nutram para reflexões importantes para a gente como coletivo, como humanidade, como sociedade, eu tenho consciência que o meu desejo vira pó depois da estreia e depois que as pessoas assistem, porque cada pessoa vai ter a sua percepção individual. E isso é muito bom, isso é muito rico, é importante, necessário. Eu acho que é uma das características mais bonitas e potentes, assim, do fazer artístico, né? Então, o meu desejo, por fim, é que que esses trabalhos, que essas histórias e personagens nos ajudem a ir adiante, a melhorar como sociedade, a pelo menos refletir sobre o ponto em que nós estamos, o que há de bonito e bom no momento em que vivemos e o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado, o que precisa de atenção. Agora, eu acho que seria muito pretensioso, assim, tentar determinar, da minha parte, né? Tentar determinar como as pessoas devem ver, ou o que eu gostaria que elas pensassem, porque é muito bonito e importante, sobretudo num país democrático, que a gente tenha liberdade para refletir, claro, com respeito, né, aos limites da humanidade, enfim, e da integridade de cada ser, mas que a gente tenha esse espaço para refletir com autonomia. Perfeito. E quem é sua mulher, assim, inspiração? Né? A gente está falando que você é uma mulher que faz essas personagens que inspiram a gente, que ensinam a gente. Muitas pessoas, obviamente, devem se inspirar em você, mas em quem a Belize se inspira, sabe? Qual é a mulher que representa a Belize? Bom, se muitas pessoas se inspiram em mim já, eu fico agradecida para Com começar. certeza. Com certeza absoluta. Eu agradeço, mas eu acho que tem tantas mulheres, né? Uma delas, por exemplo, seria minha avó. Foi uma mulher muito forte, era uma mulher muito inteligente, que me ensinou demais sobre alguns valores que me sustentam bastante até hoje. E que, ao mesmo tempo, me dá a oportunidade de olhar para outros valores que talvez não sejam tão saudáveis para mim, reconfigurá-los, me tornando também a pessoa que eu sou, independente das orientações passadas. Então, minha avó, com certeza, é uma referência. A Viola Davis, por exemplo, é uma outra mulher incrível, 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 que eu admiro demais. E que vocês se parecem, inclusive. Ai, obrigada. Maravilhosa, eu acho ela maravilhosa. Zezé Mota, assim, outra referência super potente, né? Enfim. E eu acho que ao longo da vida também, no dia a dia, assim, tantas amigas e profissionais que eu admiro muito, trabalhando, por exemplo, né, em Justiça, em Renascer, eu vi ali mulheres tão potentes, executando suas funções com uma entrega absurda, né, atrás das câmeras, sem que o grande público pudesse ver, mas que eram posturas profissionais, assim, humanas, que também me ensinavam e me nutriam bastante, sabe? De profissionalismo, de um trabalho brilhante, dedicado. Então, são muitas pessoas, na verdade, para a gente se inspirar, mas eu acho que algumas delas eu citei agora. Você falou que, nossa, se eu sou inspiração para algumas pessoas, obrigada e tudo mais. É uma surpresa para você isso, essa questão de ser uma inspiração para as pessoas? É uma surpresa, sim. Imensa, porque à medida que você vai vivendo a sua própria trajetória, você não se dá conta da reverberação disso para outras pessoas imediatamente, né? Sim. Sobretudo porque um número maior de pessoas me conhecendo mais recentemente. Novela, por exemplo, uma novela das 9 tem uma projeção imensa, né? Então, um número muito maior de pessoas acaba sabendo do seu trabalho. Com o retorno que eu tive, que foi muito amoroso, foi muito caloroso do público, eu fiquei surpresa. Eu esperava, em alguma medida, que, sendo uma novela que é um clássico, como Renascer, por exemplo, no horário das 9, né, o Brasil estaria contemplando esse renascimento, né, coletivo, que foi essa releitura de Renascer. Mas, ainda assim, eu não imaginei, como eu ainda não tinha feito nenhuma novela, eu não imaginei que tivesse esse impacto tão grande, né? Não tinha vivenciado essa experiência. Então, sim, eu fiquei bastante surpresa. Ainda fico quando alguém diz isso, assim. Em relação à responsabilidade, eu acho que eu tô
tomando consciência em relação a isso, assim, na prática, né? Porque na cabeça, ali na teoria, a gente sabe, conversando com o público, com um número grande de pessoas, seja num palco fazendo uma peça, seja fazendo uma série, seja fazendo uma novela, há uma responsabilidade, né? Sim. Então, teoricamente, eu tinha noção disso, assim, mas como isso vem ganhando outras proporções, eu ainda estou entendendo essa dinâmica de responsabilidade com um número maior de pessoas e com pessoas que talvez se inspirem também no que eu venho vivenciando, né? Com toda certeza. É um aprendizado, eu acho, acontecendo. Com certeza mesmo. Bom, Melise, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas assim, a gente sempre está terminando as nossas entrevistas desse especial Mulheres aqui da Caras com o artista mandando uma mensagem para as mulheres que vão assistir essa entrevista. Então, eu queria que você mandasse um recado para as mulheres e também chamando o pessoal para assistir Justiça 2, que mês que vem já está aí nas telinhas para conferir a história da Geisa. Você pode fazer isso pra gente? Então, eu vou começar pelo convite. Vocês todos estão convidados para a nossa estreia de Justiça, dia 11 de abril. Uma série muito impactante, com histórias e personagens super fortes. A série se passa em Brasília, sobretudo em Ceilândia, que foi um lugar que nutriu muito essa história, né? Então, obrigada. Um beijo, Brasília, um beijo, Ceilândia. Estão todas convidadas para estarem vibrando com a gente nessa estreia e ao longo de toda a série. E para além disso, o que eu gostaria de dizer para as mulheres? Eu gostaria de dizer que a gente merece amor, que a gente merece plenitude, que a gente merece respeito e, sobretudo, ganhar consciência em relação ao nosso potencial. Nós podemos muito, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres asiáticas, mulheres brancas, mulheres, todas nós merecemos toda a plenitude e consciência em relação a quem nós somos e ao nosso potencial, ao que nós podemos ser também. A gente merece ser feliz.